Se vocês quiserem colocar ali naquela janelinha embaixo de onde é que são, o nome de vocês, coloquem aí. Oi, pequenininha da Suzana, tô te vendo aí de óculos. Oi, Vivi. Oi, Meire. Boa noite, Rosana. Boa noite, Jaci. Boa noite, Aline. Vivi de novo. Boa noite, Sandrina. Lá de Salvador, muito bem. Ateliê da G tá no ônibus. Isso aí, querida. Simone, boa noite. E a G é de perto de mim, eu moro ali do Engenho da Rainha, ó, pertinho da Vila da Penha. É, É, tudo bem. Pode ficar com a câmera fechada, mas lá depois eu vou pedir para todo mundo abrir para a gente fazer uma fotinho, tá? Boa noite, Sula. Mais 2 minutinhos a gente começa. Boa noite, Sheila, ó, Duque de Caxias. Boa noite, Rosana, de Salvador. Lembrando, gurias, eu vou falar isso algumas vezes, tá? Hoje é dia de fazer vídeo, tirar foto e postar no Instagram e marcar o Instituto, tá? Isso também conta ponto para vocês lá no final, para a premiação, quem participa, quem faz a movimentação aí nas suas redes sociais. É importante que as suas educadoras fiquem sabendo aí que vocês estão na ativa. E tem mais um monte aqui para admitir, eu não tinha visto, ó. Boa noite, Maria. Boa noite, Franciele. Está aumentando o número, ó, Bárbara, 50 mulheres. Ou a responsabilidade. É isso aí. Ah, Bárbara, conheço, ó. Bárbara eu conheço, é aqui do Rio também. É. Da prefeitura, é. Boa noite para todas. Boa noite. Boa noite, boa noite. Oi, boa noite, poderosas e abençoadas. Boa noite, gurias. Ih, vou Lu, precisar que de legal, gente você aqui, tá aí. ó. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, gurias. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, meninas. Gurias, vou pedir para vocês. Gurias, vou pedir para vocês. Boa noite. Miriam tá com cabelo curtinho, Miriam, quase que eu não te reconheço. Que amor ficou, adorei. Gurias, seguinte, vamos dar início, então, à nossa primeira mentoria. Estamos filmando, estamos gravando, na verdade, não filmando, né? Eu vou ficar aqui admitindo pessoas, porque não para de entrar gente. Bom, antes de mais nada, vou me apresentar. Eu sou a Ju Olsen, sou a gestora do Instituto Dona de Si 2025. Ano passado eu fui educadora aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na ponta do estado, né? Aliás, do país. E
esse ano eu entrei como gestora, tá? E aí estou na responsa de administrar aí todas as praças que temos, né? A gente está com São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Porto Alegre e entrando Brasília esse ano como novidade. Então, a gente está muito feliz. Ano passado a gente atendia até 800 mulheres, esse ano estamos com a honra de alcançar 1.500. Então, é bastante gente. Para quem não me conhece, eu tenho uma ONG aqui em Porto Alegre, que se chama Instituto As Lolas, onde a gente oferece cursos profissionalizantes de forma gratuita para mulheres que foram vítimas de violência doméstica. E foi assim que a Suzy me achou, né, no ano passado, para fazer parceria, trazendo, então, as mulheres da minha ONG para participar da jornada. E aí, então, a gente fez um trabalho muito legal aqui no Sul, e aí, então, a Suzy me convidou para ser gestora esse ano. Então, estou muito feliz, com o meu coração muito quentinho. E eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês, antes que a gente comece essa mentoria aí com a Bárbara, que é uma pessoa maravilhosa e vai trazer, com certeza, muito conhecimento para vocês. Primeiro lugar, eu preciso que vocês todas, depois, durante a aula, tirem fotos, façam vídeos, e postem nas suas redes sociais marcando o @Instituto Dona de Si, tá? E também vocês podem marcar a Suzy Pires, que ela reposta vocês. Esse é o mais legal, vocês vão aparecer lá no Instagram da Suzy também, beleza? Então, eu vou ficar aqui daqui a pouco mais quietinha para deixar a Bárbara falar. Vou pedir para vocês manterem os microfones mutados para deixar a Bárbara falar tudo que ela tem para falar e no final a gente vai liberar para algumas perguntas, tá? Podem marcar a Bárbara também ali, ó, @Bárbara_do Nascimento. Isso é legal porque também divulga o trabalho da Bárbara, divulga todo esse conhecimento que a Bárbara está passando. Então, a gente está aqui para todo mundo se ajudar e eu estou falando meio pausadamente, porque enquanto eu estou falando, eu estou aceitando gente aqui que não para de entrar gente. Então, vamos lá. Bom, dito isto, eu queria, né, dar as boas-vindas para vocês nessa jornada de 2025. Como eu disse para vocês, temos aí a honra de atingir cada vez mais mulheres. Algumas localidades a gente ainda tem vaga, tá? E, por exemplo, Brasília, a gente estava com 200 inscritas, 400 inscritas e somente 200 vagas. Então, tem gente na fila de espera. Então, assim, tem gente comendo mosca aí que não está participando dessa jornada ainda, tá? Devem ter algumas de vocês que ainda não conseguiram acessar a plataforma, a gente está resolvendo isso, mas para quem não conseguiu acessar a plataforma, procurem nos e-mails de vocês o e-mail da Nutror, tá? Que fala sobre jornada IDS, que é o que IDS? Instituto Dona de Si. Ele não vem escrito Instituto Dona de Si, ele vem IDS, ou o e-mail da Nutror, tá? Então, para facilitar a vida de quem ainda não está conseguindo acessar. Bom, vou ficar quietinha aqui. Eu queria só dizer para vocês que essa aula ela vai ficar disponível por 15 dias até a nossa próxima mentoria, que será dia 21. Então, para quem não está assistindo hoje, você ainda vai ter tempo de assistir. Porém, eu aconselho que você assista o quanto antes, porque tem bastante aula para assistir gravada lá na plataforma. Tá bom? Então, se você está pensando assim, ó, opa, então vou sair aqui dessa aula, vou assistir depois, não faça isso, fique conosco. Por quê? As educadoras de vocês também estão presentes e vão fazer ali, ó, estou vendo só a Giovana aqui de educadora, mas eu já vi que entraram algumas outras. A gente vai fazer uma pergunta-chave no final dessa aula para saber quem realmente participou e contabilizar depois como uma chamada lá, né? As gurias vão anotar quem esteve participando, porque isso conta ponto para a premiação lá no nosso evento final de agosto. Então fiquem conosco. Tá bom, gurias? Um beijo grande. Falamos no final da live, eu volto aqui, da live. No final da aula eu volto aqui para falar com vocês. E estou passando a palavra, então, para a Bárbara. Então, ó, não façam perguntas ali, não abram o microfone. Se quiser escrever no chat, pode escrever. Mas depois a gente vai abrir aí para quem quiser conversar com a Bárbara. Tá bom? Beijos. Vai tu, Bárbara. Tudo contigo. Preciso ativar teu microfone. E não estou te achando, Bárbara. Peraí que eu te acharei. Cadê você, mulher?
Também tô te vendo aí, Patrícia. Não pense você que eu não tô te vendo. Já te achei aqui, Bárbara. Só tem que... A gente vai cometer alguns errinhos, porque é a nossa primeira, né, gente? Então, a gente vai fazer umas bobagens hoje aí. Deixa eu ver se eu consigo agora. Bárbara, tenta pedir. Ah, agora foi, agora foi. Tá. Bom, boa noite, meninas. É um prazer estar aqui hoje, podendo conversar com vocês. Como eu já falei com a Ju, né, e com o pessoal do Instituto, eu não sou palestrante profissional, né, mas por gostar muito do Instituto, eu estou sempre aí divulgando e falando um pouco sobre um trabalho que a gente realiza aqui na Prefeitura, que é um trabalho de empoderamento de mulheres, e eu trago algumas dos nossos aprendizados e compartilho com vocês. Espero que seja aí uma noite bem interessante e pode ter certeza que eu vou estar aqui à disposição para que a gente possa interagir e também conversar bastante. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês, para que a gente possa começar. Deixa eu ver se vai. Como a Ju disse, né? A gente está aqui ainda no processo de conhecimento, mas eu acho que agora vai. Vocês estão conseguindo ver direitinho minha tela? Beleza, então. Então, na verdade, o que a gente vai falar hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre coisas que são muito importantes quando a gente começa uma jornada e a gente tem um objetivo. E aí, quando eu estava conversando com a Jo, eu falei, eu acho que eu vou colocar o nome dessa mentoria como Sua Nova História Começa Agora, porque só de se inscrever já foi um grande passo, né? Sempre que a gente se propõe a algo, a fazer uma mudança na nossa vida, a gente está sempre começando uma nova história, né? E isso é muito legal, porque a vida possibilita isso para a gente, né? Esses recomeços. Antes de eu trazer, de fato, né, o nosso conteúdo de hoje, que vai falar sobre propósito, que vai falar sobre autoliderança, que vai falar sobre rede, eu queria também falar um pouquinho sobre mim. E, normalmente, quando a gente vê essas palestrantes ou essas palestras, a gente vê muitas pessoas falando sobre o seu currículo. E aí eu queria muito que vocês conhecessem a Bárbara enquanto pessoa física e mulher também. Óbvio que o meu trabalho está atrelado a isso, mas queria compartilhar com vocês um pouquinho também de quem é a Bárbara, porque eu tenho muito interesse em conhecer a história de vocês também. Então, a Bárbara, ela é a filha do Flávio e da Eliane, ela é muito família, ela é a madrinha de cinco, né, crianças, porque a gente, quando não casa, fica para titia, a gente vira madrinha. Então, eu sou cheia de afilhado, eu sou uma servidora pública, né, há 28 anos, sou feminista, né, passei a ser mais ainda depois que comecei a coordenar programas de mulheres. Tenho amizades que eu tenho o grande prazer de dizer que eu levo aí ao longo de 20 anos. Trabalho na prefeitura, que é uma honra para mim, e hoje eu tenho o prazer de coordenar o programa Líderes Cariocas, que é um programa que investe nos servidores públicos, e o programa Rio Liderança Feminina, que é onde a gente faz todo esse trabalho de empoderamento com as mulheres. E também sou membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui da prefeitura, então vou trazer um pouco desses meus aprendizados para vocês, e espero que a gente possa ir trocando ao longo desse período, porque eu também vou estar na jornada com vocês, então eu quero muito que a gente possa sempre trocar. E aí eu queria começar falando sobre propósito, porque eu acho que tudo que a gente vai conversar hoje é sobre isso, né? E quando a gente fala de propósito e a gente fala da jornada, eu queria que vocês entendessem que a jornada, ela não é só um lugar onde você vai aprender, organização, onde você vai aprender planejamento, onde você vai aprender finanças, mas é uma jornada sobre se reencontrar, porque ao longo da vida a gente está sempre dando prioridade para outras questões, para outras coisas, e a gente acaba esquecendo um pouco do que a gente é, do que a gente quer. Então eu tô propondo que a gente faça um convite aqui para que essa jornada não seja só um lugar onde você vai aprender conhecimentos, mas onde você vai se reencontrar como mulher, como profissional, como pessoa, né? E eu quero frisar que você está aqui por um motivo.
tá? E você nunca se esquecer que está aqui por um motivo. E justamente por isso, antes de começar o conteúdo, eu queria muito que vocês parassem e refletissem. E aí, cada uma na sua casa, no ônibus, no lugar que vocês estiverem, e pensassem assim, o que me trouxe até aqui? Né? O que eu estou buscando com essa jornada? E eu queria muito que vocês fizessem esse exercício, até se vocês quiserem deixar esse exercício para depois também, mas que vocês parassem por um momento, estou falando aqui enquanto isso, vou dar um minutinho para vocês pensarem, mas o que fez vocês tomarem a iniciativa de se inscreverem na jornada? O que levou vocês a querer dar esse novo passo na vida de vocês? O que vocês estão buscando? Porque isso é muito importante para que os próximos caminhos de vocês na jornada possam estar alinhados com aquilo que vocês se propuseram. Então, eu queria muito que vocês... Eu vou dar 30 segundinhos para que vocês possam pensar nessas duas questões. O que trouxe vocês até aqui e o que vocês estão buscando com essa jornada. Se quiserem compartilhar, escrever no chat também, gente, podem ficar à vontade, tá? Eu vou ficar vendo aqui o chat. Estou vendo aqui pelo celular, eu acho que fica mais fácil da gente se localizar. Mas é bem legal que a gente possa compartilhar. Só tem que achar o chat aqui no celular, né? Que eu falo isso. Agora eu fiquei olhando para o chat, né? Agora eu estou. Exatamente, ó. Kelly, Viviane, Rayane, Vivi. Isso aí. Empreender, coragem para iniciar. A gente vai falar muito sobre coragem hoje, tá? Também sobre conhecimento e evolução. E eu queria só pedir uma coisa para vocês, assim. Nesse momento, respira fundo e guarda isso com vocês. Ou anote no papel, ou guarde isso na cabeça, na memória, porque é a partir desse ponto que, de verdade, a jornada de vocês vai começar. É vocês entendendo o que levou vocês a dar esse primeiro passo. E aí, falando da jornada em si, eu coloquei aqui, quando eu fiquei analisando sobre a jornada, eu não sou do Instituto, mas sempre tive uma proximidade com uma amiga minha daqui da prefeitura que trabalhava no Instituto, e sempre quando ela comentava do Instituto, eu falava, nossa, isso é uma jornada de transformação. E aí eu fiz questão de colocar esse slide aqui para reforçar isso, né? A jornada, ela não é só um curso, ela é uma travessia de transformação para vocês. E aí, quando a gente fala em transformação, não é só na questão profissional, é também na questão pessoal. É você ter a oportunidade de olhar para você. Isso a gente sempre vem falando, né? E aí eu queria falar um pouco sobre a jornada, porque ela é um caminho de autoconhecimento, e uma coisa que eu acho que é super relevante é que ela é feita por mulheres e para mulheres, né? Onde vocês possam olhar para vocês, enfrentar seus medos, reconhecer suas forças e transformar todas as potências que vocês já são em ação. O que o Instituto vai fornecer para vocês são instrumentos e ferramentas que possam potencializar ainda mais o que vocês já são, o que vocês já têm dentro de vocês. Ela não é só uma travessia, ela é um reencontro com quem você é. E mais do que isso, ela é um compromisso com quem você quer e você pode se tornar. Então, a jornada Dona de Si, ela é apenas um caminho para que vocês possam chegar onde vocês querem. E aí, o que vocês vão vivenciar? Acho que a Ju falou um pouco, mas acho que isso é super importante, é que a jornada... Peraí que eu vou só... Ah, tá. Vocês vão participar de encontros presenciais, que as educadoras vão estar sempre mandando para vocês. Vocês vão participar de aulas online, como essa que vocês estão tendo hoje aqui comigo. Vocês têm lá os conteúdos na plataforma, acessem sempre. A cada aula, revisitem os conteúdos, porque à medida que vocês forem adquirindo mais informações, esses conteúdos vão mudando a sua forma e vão mudando a forma de você entender aquilo. E conte sempre com o apoio do Instituto, o apoio das educadoras. Eu tive a oportunidade de conversar com as educadoras há umas 2 semanas atrás. Elas estão aqui não só para ajudar vocês a cumprir com as regras do Instituto,
mas para fazer com que a jornada de vocês seja especial, seja potente. Elas são essa parte desse elo que vão conectar vocês com os sonhos de vocês. Então, olhem para a educadora como alguém que está ali para te apoiar, como alguém que está ali para te auxiliar. Então, é uma pessoa que tem condições de juntar uma rede poderosa. Então, acho que isso eu queria trazer, apesar da fala institucional da Ju, trazer um pouco desse sentimento que eu tenho quando eu me relaciono com as ações do Instituto. E aí, acho que vocês devem ter visto no Instagram o método que o Instituto usa, né, durante a jornada, que é a parte toda do desenvolvimento pessoal, que é você olhar para você, que é fortalecer a sua autoestima, e a gente vai falar demais sobre isso hoje. É toda a parte de cuidar da sua rotina, definir suas metas, que é o método de organização. A letra O é de organização e planejamento. Naturalidade, que não é sobre improvisar, mas é para você estar tão preparada que as coisas vão fluir com leveza. A questão da autoridade, quando você assume a responsabilidade pela sua vida, tudo flui, você ganha em todos os aspectos. Então, esse método e toda essa jornada, eu quis trazer isso para vocês, para que vocês possam entender que toda essa jornada ela é muito bem pensada, para que vocês possam crescer como pessoas, crescer como profissionais, crescer como empreendedoras. Então, contem sempre com o Instituto e sempre tenham em mente que tudo que está sendo feito é pensado com muito carinho e sempre com o objetivo de fazer com que vocês conquistem os sonhos de vocês, as realizações que vocês imaginaram. E aí eu pensei assim, a jornada Dona de Si não é sobre seguir um caminho que o Instituto ou que alguém desenhou para você. É um presente que você se deu. Eu acho que vocês têm que olhar esse curso e essa jornada como, de fato, um presente. Porque vocês estão tendo a oportunidade de se tornarem protagonistas da própria história. E quando a gente fala protagonista da própria história, parece que é alguma coisa muito grande, né? Que são mudanças abruptas que vocês têm que fazer de um dia para o outro. Não. São pequenas mudanças que vão fazer com que esses resultados sejam alcançados no dia a dia. E quando a gente fala sobre protagonismo, sobre história, a gente tem que falar sobre autoliderança como força vital. Porque se tem algo que essa jornada quer despertar em você, e a aula de hoje vai focar muito sobre isso, é na sua capacidade de se autoliderar, de ser a mulher que escolhe, que decide, que age com intenção. Vocês vão ouvir muito por aí se falando em agir com intencionalidade. A gente, na vida, né, a gente tende a ter comportamentos muito automáticos, porque a própria rotina da vida vai levando a gente por caminhos que a gente vai se atropelando. Eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo, eu preciso acolher aqui, eu preciso acolher ali, eu preciso resolver esse problema, eu preciso... quem é empreendedor precisa olhar para o cliente, precisa olhar para o... Então, a vida vai atropelando a gente tende, o nosso cérebro, para facilitar as nossas ações, ele sempre vai agir da forma mais rápida e automática. E quando a gente fala agir com intencionalidade, é você dar um break mesmo nesse pensamento automático e respirar e pensar, não, eu tenho que agir com alguma intenção. E aí hoje, quando a gente for falar de autoliderança, eu vou explicar um pouquinho sobre esse conceito, e eu também vou trazer algumas dicas práticas de como a gente pode ir desenvolvendo essa autoliderança e essa intencionalidade no nosso dia a dia. Quando a gente fala de autoliderança, quando a gente é gestora de uma empresa, de uma instituição, de um projeto, de um negócio, a gente está sempre muito preocupada em fazer uma gestão boa para os outros. Mas a gente que trabalha na área de gestão de pessoas, né, que é o meu caso, a gente sempre reforça que uma pessoa só pode ser uma boa líder. E aí, quando a gente fala em liderança, a gente não está pensando em chefe, em ocupação de alguns cargos, de ser diretores ou de ser gerente. Não. Você, quando é líder de um negócio, você exerce uma função de liderança. Você, quando é um professor, você exerce uma função de liderança com os alunos. Você, quando é uma mãe, você exerce uma função de liderança com seus filhos. Então, para que a gente possa ser boas líderes em todos os aspectos da nossa vida, a gente tem que aprender a liderar a gente mesma. E aí que entra o conceito da autoliderança, que a gente sempre fala e que a gente sempre reforça nos programas, especialmente que a gente faz aqui,
E é um conceito que eu trouxe para a minha vida por conta desse programa e que eu tenho procurado estudar e compartilhar algumas dicas com vocês e com as pessoas com as quais eu me importo e quero, né, que cresçam também, assim como a gente está aqui junto no estudo. A autoliderança, ela é uma capacidade de direcionar a sua trajetória com autonomia, com consciência e com intencionalidade. Aí, mais uma vez, a gente falando sobre intencionalidade. É um ato de fortalecimento e resistência que envolve desafiar padrões, ocupar espaços e fortalecer a sua própria voz no mundo. O que caracteriza a autoliderança? O autoconhecimento, porque quem não se conhece não reconhece também suas forças, seus desafios e seus propósitos. A gente fala de autoconfiança, você precisa acreditar na sua capacidade de influenciar e transformar. Quando a gente fala de autoliderança, a gente fala de autorresponsabilidade, que é assumir o protagonismo pela sua própria vida e pela sua própria jornada. A gente fala de autenticidade, que é liderar sem precisar se encaixar nos padrões que são impostos. Nós que somos mulheres sabemos que padrões estão sempre ligados a gente. É da natureza feminina sofrer com essa questão de padrão, porque a sociedade determina o padrão que uma mulher deve ter, a sociedade determina o padrão que uma mulher deve se comportar. Então, nós que somos mulheres, desde que somos bebezinhas, desde que somos muito crianças, sabemos que a gente está sempre tentando se encaixar nos padrões que a sociedade, que as pessoas nos exigem. Então, a autoliderança também pressupõe ter uma autenticidade para valorizar a nossa própria essência. A gente tem que falar de gestão emocional, porque não tem como a gente empreender, como a gente liderar, sem a gente manter o equilíbrio diante dos desafios. E aí eu nem falo de resiliência, porque o conceito de resiliência é você apanhar e voltar ao seu estado normal. Bárbara, e aí não... Oi. Muito ruim, tá como se você estivesse dentro de uma caixa. Não, e agora? Melhorou? Ou ainda tá? Ju, tá bom? Tá bom? Bárbara, teu áudio tá bem bom. Ah, é? Janete, tem que ver se não é alguma coisa aí no teu fone, tá? Ou não sei onde você está assistindo. Tá todo mundo ouvindo bem, tá super bom o áudio, sim. Ah, tá, beleza. Não, porque às vezes também dá umas interferências na internet aqui, então é sempre bom perguntar. Beleza. Tá, qualquer coisa eu te aviso. Às vezes, tem gente entrando e tá entrando com o microfone aberto, talvez dê uma interferência. Eu tô controlando isso aqui, tá? Tá bom, obrigada. Não, tranquilo. Então, quando a gente tá falando de resiliência, né? Quando a gente fala de resiliência, a gente não quer que vocês passem pelos desafios da vida e voltem ao estado normal. A gente tem sempre que voltar melhor. E eu também vou trazer algumas dicas para que a gente possa, no dia a dia, exercitar. E aí eu já queria falar de antemão que essas dicas é para a gente fazer como um exercício diário mesmo, porque não é algo que você muda do dia para a noite, não é um conceito que hoje você pensa assim, não, hoje eu tô bem, amanhã eu já não tô, aí depois eu tô bem de novo, amanhã eu já não tô, é normal, mas essas dicas que eu vou trazer, elas ajudam exatamente a gente a cada vez mais exercitar todos esses requisitos necessários para que a gente tenha uma boa autoliderança. Um outro, e tão importante quanto os demais, é a questão da comunicação. É a habilidade da gente se expressar com clareza e empatia. Eu vou falar muito sobre empatia também, porque quando a gente tem empatia na nossa comunicação, a gente também sofre menos, porque a gente estabelece acordos em que as duas partes fiquem bem nessa comunicação. E aí também eu vou falar um pouco sobre comunicação não violenta e relações interpessoais para vocês. Bom, falando primeiro de autoconhecimento, e aí desses temas que eu estava falando com vocês, eu vou trazer sempre o conceito, uma mensagem-chave e algumas dicas. E aí vocês podem anotar essas dicas, ou então depois a gente vai compartilhar essa apresentação com vocês, vocês podem guardar essas dicas e ir utilizando no dia a dia, tá? Então, a gente vai começar falando de autoconhecimento. O autoconhecimento é o primeiro passo para liderar-se. Quando você entende as suas forças, seu desafio, seu propósito, você sabe como usá-los a seu favor. E aí a mensagem-chave que eu trouxe para o autoconhecimento é: quem sabe quem é, age com mais clareza e confiança. E aí eu trouxe umas dicas para vocês
E aí eu coloquei esse QR Code aqui, mas vocês não precisam acessar agora. Eu depois, quando eu encaminhar a apresentação, eu também vou encaminhar o link. Esse teste é um teste que foi feito por um grupo de psicólogos, e ali ele lista dentro de 24 forças e virtudes pessoais que eles identificaram ao longo do tempo. E você, por meio de um teste que você preenche, ele consegue dizer para você quais são as suas 5 virtudes e forças principais. Essas forças, elas ajudam você no fortalecimento de outras forças. Então, eu já fiz esse teste, a gente indica para algumas pessoas esse teste aqui, e eu também recomendo que vocês façam. Então, quando vocês receberem essa apresentação, vocês vão ter o link direitinho que vai levar para o formulário. Esse teste ele é gratuito, e vocês vão ver que legal o resultado que vocês vão receber dele. Uma segunda dica que eu dou também para o desenvolvimento do autoconhecimento é você fazer perguntas para si mesmo. O que me motiva? O que eu evito e por que eu evito? Que impacto eu quero ter na minha vida pessoal, no meu trabalho? E eu acho que uma coisa importante que vocês também poderiam já começar a pensar a partir de agora é: qual o meu maior desafio pessoal nessa jornada? Isso, quando eu pedi para que vocês pensassem no propósito lá atrás, eu acho que isso está muito ligado também ao desafio. Então, o meu propósito é esse, e o que eu vou me desafiar nessa jornada para chegar a esse propósito? E uma outra coisa também que eu acho muito legal é que, como eu mais uma vez falo, no decorrer da vida, a gente vai esquecendo e a gente vai perdendo momentos em que a gente se superou. E a gente esquece como foi que a gente viveu esses momentos, né? E a gente tem o conceito da psicologia positiva, e ele falava uma coisa muito interessante. Antigamente tinha muito a visão de que você precisava desenvolver os seus pontos fracos. E agora não, já você tem um olhar de que você precisa potencializar os seus pontos fortes para que esses pontos fortes possam trazer para você forças para que vocês possam enfrentar outros desafios. Então, eu sugiro que vocês façam uma linha do tempo, registrando seus momentos mais marcantes, e aí podem ser os momentos felizes, os momentos desafiadores, e para cada momento, registre quais qualidades e forças você utilizou. Então, por exemplo, olha, abri o meu negócio, quais foram as forças e as qualidades que eu utilizei para aquilo? Aí eu tive um desafio, quais dessas qualidades e forças eu utilizei? Ao final, identifique qual dessas qualidades e forças apareceram mais vezes, porque essas são as suas forças pessoais também. E como você pode usá-las no curso da jornada e no dia a dia de vocês. Então, se autoconhecer, olhar para si, é super importante para que a gente possa dar os próximos passos. Não tem como a gente pensar em propósito, em autoliderança, sem pensar em autoconhecimento. E muito do que vocês vão ver na jornada está ligado a você olhar para você também, a como você pode se fortalecer para que outros aspectos da sua vida também possam se fortalecer. E aí a gente vai falar do segundo pilar da autoliderança, que é a autoconfiança. A autoconfiança, ela não está ligada à arrogância. Isso é uma outra coisa também que a mulher aprende desde cedo, né? E vou dar exemplos práticos para vocês de como isso acontece. Quando alguém chega para vocês e fala: nossa, seu cabelo está lindo, o que você fala para a pessoa? Ah, não, eu nem lavei ele hoje. Ah, então, né? Só dei uma penteadinha. Ai, que vestido lindo. Você fala: ai, foi baratinho, eu comprei na liquidação. A mulher, por natureza, tem a tendência a desmerecer o elogio que ela recebe. Então, quando a gente fala de autoconfiança, não é arrogância. É você reconhecer o seu valor. É você confiar na sua força e você lembrar que você tem tudo o que você precisa para transformar a sua história. A gente tem muita tendência a dar valor ao que o outro diz, a dar valor à opinião do outro, a não valorizar e a não reconhecer as nossas forças e não reconhecer os elogios que são feitos a nós. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, porque também isso é cultural. A mulher também justamente por ser obrigada a seguir regras e padrões, ela também se questiona sobre a sua própria autoconfiança. E aí a mensagem-chave que eu trago é: se você não acredita no seu impacto, ninguém acreditará. Gravem isso, porque isso é super importante. Essas mensagens-chave, elas têm esse objetivo, que é o objetivo de
fazer com que vocês gravem isso na cabeça de vocês, para que vocês não se esqueçam desses conceitos. Dicas práticas e simples. De noite, antes de dormir, lista as conquistas do dia a dia, pequenas conquistas que sejam. Ah, eu tinha medo de altura, hoje eu subi na escada. Ah, eu não conseguia fazer determinada coisa, consegui fazer. Ah, eu não sabia falar determinadas coisas e hoje eu sei. Liste. Ah, o meu filho, ou minha filha, ou eu consegui. Liste essas pequenas conquistas. A gente dá sempre muito valor, e aí eu falo a gente porque eu me incluo nisso, tá? A gente dá pouco valor às nossas batalhas que a gente vence no dia a dia. A gente sempre tende a acreditar que só o que é importante é aquilo que é grande. Mas comece a listar, faça esse relatório diário do que você conseguiu. Isso é importante para você fortalecer a sua autoconfiança. Substitua o não sou capaz de fazer isso por o que eu preciso aprender para chegar lá. Né? Pegue um papel e escreva quantas vezes você já fez a diferença na vida de alguém, quais foram as qualidades que você utilizou. Com certeza, em algum momento da vida de vocês foram muito importantes para alguém. Quais foram as qualidades que você utilizou? Isso também pode ser uma força sua. Cerque-se de quem te fortalece. Gente que acredita em você te ajuda a lembrar da sua força nos dias em que ela aparece escondida. Isso também é uma coisa super relevante. E uma quinta coisa que vocês até vão rir, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer o movimento agora, é escrever um mantra de confiança. O que é um mantra? É vocês escreverem uma frase para vocês mesmos. Ó, exemplo, eu sou capaz de criar a vida que eu desejo. Isso, gente, pode parecer bobeira, mas a gente até recomenda que quando você for pensar no seu mantra da confiança, você pode fazer de manhã, você pode fazer de noite, você tem que estalar o dedo perto do chakra do coração. Aqui, ó, perto do chakra do coração. Então, quando você fala o mantra, você fala, eu sou capaz de criar a vida que eu desejo. Estala perto do chakra do coração. Algumas linhas modernas de Tantra e práticas energéticas, elas combinam os gestos, né, que é o estalar dos dedos, com os sons. Né, e movimentos corporais, que são batidas rítmicas ou respirações, para ativar e direcionar os chakras. O chakra do coração é o centro da compaixão, do amor e da conexão. Então, quando você estala o dedo, ou você faz algum gesto, tipo bater palma, perto do coração, ele simboliza um despertar. E ele foca na energia que está ali, amplificando a intenção desse mantra. Então, o estalo ele pode funcionar como um sinal de ativação para a mente e para o corpo, associando o som e a presença. Então, pense num mantra. Isso não pode parecer brincadeira, mas não, é um negócio muito legal, porque ele traz uma energia. Não é que o universo amanhã vai trazer a vida que você deseja, mas ele vai trazer uma energia que vai fazer com que você busque efetivamente criar a vida que você deseja. Então, levem isso, porque isso não é uma coisa de pessoa doida ou daquelas... esoterismo, não, já é científico, já é comprovado. Tá? Então, foquem nisso. O terceiro item que a gente fala muito... Desculpa te cortar. Volta na tela anterior, por favor. Volto. Meninas, anotem as mensagens-chave. Lembra que depois a gente vai fazer uma pergunta nos grupos para contar como presença. Fica a dica. E não posso nem na cola. Então. Tá bom? Taca a ficha, Bárbara. Tá bom, beleza. Então, nós vamos para o terceiro, que é... Repete o mantra. Terceiro, ótimo. Então, o mantra é: eu sou capaz de criar a vida que desejo. Esse é um exemplo que eu dei, tá? Mas vocês podem criar. Eu tenho uma amiga minha que o mantra dela é só coisas extraordinárias acontecem na minha vida. Então, assim, você vai criar um mantra que tem relação com você, com relação com aquilo que você acredita, e sugiro fazer com algum movimento que dá um up na energia que você tem, tá? O terceiro, que eu fiz terceiro com 2, né, gente? O terceiro é a autorresponsabilidade, que é a capacidade de assumir o controle da sua própria vida sem esperar validação externa ou culpar fatores... Não copiei, licença, não copiei essas frases-chave, viu? Ah, tá. Juliana, você deixa eu voltar para elas copiarem?
Não precisa copiar todas, meninas. Depois a gente vai pedir alguma. Alguma. É. Beleza. Então, tá. A autorresponsabilidade é a capacidade de assumir, né, sem culpar fatores externos pelos resultados. A autorresponsabilidade entende que suas escolhas e ações determinam o seu caminho, e não circunstâncias externas ou terceiros. E a gente costuma dizer, é óbvio, gente, que a gente não tem controle de nada na vida. Mas a gente não tem controle sobre uma pequena parte das coisas que acontecem. Sobre um acidente a gente não tem controle, sobre uma fatalidade a gente não tem controle, sobre uma doença, dependendo da doença, a gente não tem controle. Mas a forma como a gente vai reagir ao que acontece com a gente tem controle. Então, isso é muito importante, que não tem como você querer ser uma mulher líder de si mesma se você não entender que você é responsável pelos seus atos e pelas consequências deles e pela forma como você vai agir quando acontece alguma coisa com você. Então, isso é um critério também muito importante para o que a gente chama de autoliderança. E aí vai a mensagem-chave de autorresponsabilidade. Já que a Juliana falou para ficar ligada, você é a protagonista da sua jornada. Se você não assumir o seu lugar, ninguém o fará por você. Isso é uma questão de autorresponsabilidade. E aí, eu vou dar algumas dicas práticas, como sempre. Diante de qualquer desafio, pergunte-se: o que está sob o meu controle? Foque no que você pode mudar e não no que está fora ao seu alcance. Às vezes a gente se vê tentando resolver problemas que não são nossos, ou que a gente não tem condições de resolver. Então, o que a gente precisa entender? Dentro disso tudo que está acontecendo aqui, o que está no meu controle fazer? O que eu posso fazer agora para melhorar essa situação? No lugar da gente reclamar, não estou dizendo aqui, gente, que a gente não tem direito de reclamar, não, porque quem me conhece sabe que eu até brinco aqui na fundação que reclamar tinha que ser um direito constitucional. Mas só reclamar não adianta. A gente pode até fazer uma reclamação de primeira, mas depois falar, não, peraí, vamos olhar a situação? O que está no meu controle? O que eu posso fazer em termos de ação concreta? O que eu posso aprender com isso? Os erros, eles são aprendizados, não fracasso. Esse é um outro conceito da nossa sociedade. A sociedade não admite que uma pessoa possa errar. Só que se você não erra, você não aprende. Crie microcompromissos com você mesmo. Pequenas atitudes diárias constroem grandes mudanças e reforçam a confiança em si. E aí, quando a gente fala em atitudes diárias, antes de eu falar o terceiro, eu vou passar direto para o quarto, que tem a ver com a questão da intencionalidade também. Existe um método, depois vocês podem pesquisar, anotem aí para pesquisar, que é super legal, que é um método dos pequenos hábitos. Ele enfatiza a importância de começar aos poucos. Então, ao dividir tarefas complexas em etapas minúsculas e gerenciáveis, fica mais fácil integrar novos comportamentos à nossa rotina. Então, à medida que esses pequenos hábitos se acumulam, eles levam a mudanças significativas e duradouras. Vou dar um exemplo aqui de como vocês podem aplicar. Escolhe um hábito tipo beber um copo d'água, fazer um agachamento ou respirar fundo. Aí vocês vão colar esse hábito numa rotina que você já tem. Tipo, depois que eu escovar os dentes, eu vou fazer um agachamento. E aí, depois que você fizer isso, você vai comemorar. Isso vai ajudar o cérebro a gravar esse hábito. Então, você não precisa fazer 20 agachamentos. Você vai fazer um. Depois você vai fazer o outro, e depois você vai fazer o outro. Então, isso que a gente chama, né, que tem uma coisa de ciência comportamental aí embutida, e de neurociência também, e escolhe esse hábito numa rotina que já é sua. Você já tem uma rotinazinha lá, coloca esse novo hábito pequeno, e depois você comemora sempre que você conseguir fazer esse movimento que você se propôs. Isso ajuda o cérebro a gravar esse hábito. E o terceiro, que eu pulei, mas que tem a ver também, pare de esperar o momento perfeito. Não existe condições perfeitas de temperatura e pressão. É óbvio que você não vai sair fazendo as coisas igual uma maluca sem ter o menor condições para isso. Eu vou comprar um carro. Também não é assim, mas a gente tem a tendência a esperar sempre ter um momento perfeito para que a gente possa agir. Então, uma das coisas que eu coloquei aqui é pare de esperar o momento perfeito. Eu falo isso para mim também, que eu sou meio chata com essas coisas.
O quarto, e tão importante, é a autenticidade. O que a gente fala que é o conceito da autenticidade? É viver sem a gente se encaixar em padrões, sem a gente se encaixar naquilo que esperam da gente, valorizar a nossa própria essência, a nossa história, a nossa personalidade. Quando a gente é autêntica, a gente gera confiança e conexão. Volta e meia a gente vê umas pessoas aí que você fala, poxa, não é real essa pessoa, né? Então, assim, será que vale a pena a gente deixar de ser quem a gente é para se incluir, seja num grupo, seja com um relacionamento, seja na sociedade, seja da maneira que for? A gente, quando deixa de ser quem a gente sacrifica demais, o que é mais importante, né? Que é a gente mesmo. Ó, a mensagem-chave aí, ó, já estou com a Juliana na cabeça aqui. O que torna você diferente é exatamente o que te torna única. Então, às vezes, aquilo que as pessoas julgam que não é uma qualidade, para você é uma qualidade, é o que faz você ir para frente, é o que faz você ser quem você é. Mais uma vez, algumas dicas. Pense assim, qual conselho eu daria para alguém que quer ser mais autêntico? Aí depois você reflete, eu aplico esse conselho para mim mesmo? Será? Uma outra coisa que eu acho que é legal também, liste 3 características que só você tem. Que você não vê em outras pessoas e fala, gente, será que é só eu que sou assim? Tente ver o lado positivo dessas características e lembre-se delas sempre que você se sentir insegura. Seja transparente sobre o que se sabe e o que não se sabe. Não é vergonha dizer que a gente não sabe alguma coisa, né? Vergonha é a gente não querer aprender. Outra coisa, traga sua essência nas suas relações com as educadoras e com o Instituto. Não tenha medo de mostrar as vulnerabilidades de vocês para as educadoras, que são as pessoas que vocês se relacionam diretamente. Olha, não estou conseguindo fazer isso aqui está difícil para mim, você pode me ajudar? Isso é muito importante, porque, mais uma vez, eu vou falar lá na frente, mas eu acho que é muito importante reforçar, nós estamos num ambiente seguro, num ambiente em que todos têm o mesmo objetivo, que é fazer com que essas mulheres se tornem potência, com que vocês se tornem potência. Então, não tenham medo de mostrar as vulnerabilidades, não tenham medo de dizer que não sabem, e que vocês estão aqui para aprender mesmo. E o estudo também aprende com vocês, na relação com vocês. Eu estou sempre aprendendo na relação com as meninas, com as pessoas, tento estar sempre com o meu olhar aberto para aprender. Acho que é mais importante, a gente nunca tem que deixar de aprender. Um outro conceito, e aí eu acho que esse é o mais difícil da gente aplicar, especialmente porque a gente está vivendo um mundo muito difícil, né, gente? Assim, onde a gente tem muita violência, onde a gente tem muita dor, onde a gente tem muitas guerras, Parece que às vezes o mundo está dando um pouco errado, né? Mas a gente precisa aprender a lidar com as nossas próprias emoções. Justamente por conta desse mundo doido que a gente está vivendo, e por a gente ser mulher, a gente sabe que é muito pior. A gente precisa aprender a gerenciar nossas emoções. E ter consciência sobre, quando eu falo gerenciar essas emoções, é ter consciência sobre elas. Entendendo o que essas emoções querem te dizer, para que você possa agir aí, mais uma vez, com intencionalidade. Mensagem-chave. Mensagem-chave, hein? Quem tem equilíbrio não deixa de sentir, mas sabe como não se perder nas emoções, nas suas e de outras pessoas. Eu estava lendo um negócio hoje de manhã muito interessante no Instagram, do padre Fábio de Mello. Ele estava falando sobre isso, né? Que muitas das questões que a gente, às vezes, se angustia, quase sempre não tem relação com a gente. E o porquê que a gente sente essas angústias, né? É óbvio que quando um filho está passando por um problema, quando o marido está passando por um problema, quando a esposa está passando por um problema, quando o familiar, óbvio que a gente absorve. Mas se a gente fica doente, essa pessoa não vai ter o apoio que ela precisa nem que ela merece. Então, é meio que a dinâmica da máscara do avião, a gente precisa colocar a máscara primeiro. Quando a gente fala de gestão emocional, é isso. É a gente aprender a colocar primeiro a máscara na gente, para depois a gente poder colocar no outro. E a gente entende o que nossas emoções querem dizer, também para que a gente possa pensar em como resolvê-las e como entendê-las, né, o que é mais importante. Então, para tomar consciência das emoções recorrentes, no fim do dia, anote 3 minutos. Como eu me senti hoje?
Eu me senti bem, eu me senti um pouco angustiada. O que causou isso? Como que eu respondi? O que eu faria diferente? Gente, eu coloquei essas dicas práticas, é óbvio que a gente não vai conseguir fazer isso tudo num dia só. De noite eu tenho uma rotina de 3 horas para olhar para a minha vida. Não, que lindo que se a gente conseguisse. Mas tente pegar uma ou outra coisa que você entende que é mais necessário nesse momento e aplica. Ou amanhã, daqui a pouco, você aplica de novo, sabe? É super importante. Uma outra coisa que a gente também, que eu trago uma técnica para vocês, é a técnica stop. Que quando você está passando uma situação tensa, para 3 segundos, respira 3 vezes, respira fundo 3 vezes. O que eu estou sentindo? O que essa situação me lembra? Siga com consciência, agindo de forma intencional e não automática. Voltei àquela questão que eu falei, o nosso cérebro, ele sempre tem a tendência a querer resolver pelo caminho mais fácil. Que para ele é mais fácil, que para ele é mais rápido, tipo o Uber. Ele quer chegar no caminho mais rápido. Ele não quer saber se ele vai passar em algum lugar que ele não pode passar, se ele vai dar mais volta, se ele não vai dar mais volta, ele quer resolver. Uma vez eu estava num curso de neurociência e o professor falou assim, eu não sei se vocês se lembram do caso daquele Nardone, que jogou a filha pela janela. Aí o professor chegou e falou assim, gente, ele tomou a melhor decisão, o cérebro dele tomou a melhor decisão que podia tomar. Olha, só faltou a turma bater no professor. E aí depois ele explicou cientificamente como é que funciona o cérebro. Ele disse o seguinte, o cérebro ele tem como objetivo resolver o problema da forma mais rápida. Então, como ele tinha matado a menina antes, qual era a forma mais rápida de eu resolver o meu problema? Era fingir que ela se jogou. Então, ele jogou. A gente não está falando do conceito moral disso não, tá, gente? Isso é hediondo, pelo amor de Deus. Mas o que ele estava tentando explicar é como o nosso cérebro funciona no automático. É por isso que é importante a gente sempre parar, quando a gente está diante de um desafio, para pensar. Porque, com certeza, a gente vai tomar uma decisão melhor se a gente fizer isso. Então, ele só quis explicar como é que o cérebro funcionava, obviamente, depois ele explicou que era um absurdo, né? E que realmente não tem como, né? A gente achar isso uma coisa normal, mas é só para que vocês possam entender, e aí é muito interessante se vocês tiverem vontade de estudar um pouco mais, eu estou estudando agora sobre essa questão de como o nosso cérebro funciona, e essa questão dos comportamentos que são automáticos e o do quanto a gente tem que sair desse sistema automático para ir para um movimento de parar, pensar, analisar, para que a gente possa tomar as melhores decisões, tá? Outra dica que eu trago é essas frases poderosas para você repetir como se fosse um mantra mesmo. Eu sou responsável pela energia, eu posso acolher sem me esvaziar. Eu não preciso ter todas as respostas, só estar presente. Eu respondo com empatia, não com reatividade. Quando eu cuido de mim, consigo cuidar melhor do outro. É sempre reforçar quase que esses mantras também em relação à gestão emocional para a gente mesmo, porque eu acho que esse, de todos o que a gente falou, eu acho que é o mais difícil da gente conseguir ficar 100%, né? Porque são muitos estímulos, muitas relações, e a gente cuidar da nossa gestão emocional é difícil, mas eu acho que de todos eles é o mais importante. Quando a gente está emocionalmente equilibrado, a gente consegue dar conta dos outros pilares da liderança também. E, por último, não menos importante, é a comunicação eficaz. A gente sempre dizia que uma comunicação assertiva era aquele que o outro entendia a mensagem. E agora não, a comunicação ela só é eficaz mesmo para as relações interpessoais, que são as relações que a gente tem com as pessoas, a habilidade não só de se expressar com clareza, mas de ter empatia e escutativa. Ou seja, a gente fala que é criar pontes ao invés de criar muros. E aí, falando nessa questão, eu vou trazer a mensagem-chave para vocês, que também aí, Ju, mensagem-chave, que é a comunicação eficaz não é sobre ter razão, é sobre criar conexão e gerar transformação. Sempre que a gente está em alguma discussão, especialmente numa discussão, a gente até fala, né, que tem aquela frase que fala, eu quero ser feliz, não ter razão. Mentira. Quando a gente está no meio da discussão, a gente quer ganhar a discussão. A gente não quer falar, não, tá bom, você está certo.
Nada. A gente quer criar um tumulto, a gente quer criar confusão, porque a gente quer mostrar que a gente tem razão. Isso é do ser humano, não estou aqui para julgar ninguém, falo também até por mim, às vezes. Só que, assim, a gente não chega a lugar nenhum. A gente sai magoada, a pessoa sai magoada, as coisas não acontecem. É como se fosse uma negociação empresarial mesmo. Uma negociação empresarial só funciona e ela só é efetiva quando as duas partes saem ganhando. Então, também na comunicação das relações interpessoais, isso tem que acontecer. Então, eu vou trazer algumas dicas para vocês que podem melhorar, ou que têm como objetivo melhorar esse processo de comunicação. A primeira delas é essa, né? Mais uma vez, fugindo do sistema 1 para o sistema 2. O sistema 1 é o sistema do pensamento automático, o sistema 2 é o sistema que você analisa melhor seus pensamentos, emoções e decisões. Essa resposta que eu vou dar para a pessoa me representa? Ela está alinhada com os meus valores? Ela vai ajudar a construir ou afastar essa relação de vez? Como eu quero que as pessoas se sintam quando conversam comigo? Óbvio, gente, eu não estou aqui, a gente não é hipócrita. No momento da raiva e tal, vai acontecer, mas quanto mais a gente se exercita para pensar antes de responder, para tentar mesmo se comunicar de forma que a gente consiga construir uma relação com o outro, menos a gente vai ter atitudes automáticas. Isso é um fato, e isso também o cérebro aprende. Da mesma forma que o cérebro aprende a reagir no automático, o cérebro vai aprender a entender que você mudou o seu mindset e agora você se comunica de uma forma diferente. E aí a gente tem feito, não sei se vocês já ouviram falar, e também recomendo que vocês busquem, isso tem vários textos, artigos na internet sobre isso, que é a comunicação não violenta. Ela tem esse nome mesmo de forma proposital, que é antes de responder ou interagir com alguém, são 3 passos. Pare e observe-se. Antes de reagir a uma situação, observe sem julgar. Pergunte o que realmente aconteceu, o que essa pessoa quis dizer. Porque a gente já tende a interpretar o que a pessoa está falando. De acordo com as nossas crenças, a gente interpreta o que o outro quer dizer. Especialmente no mundo em que você está escrevendo, né? Porque, assim, quando você conversa com alguém olhando no olho, você consegue mais ou menos entender o sentimento da pessoa. Às vezes, agora, numa conversa do WhatsApp, você fala, essa pessoa está de sacanagem que ela me respondeu isso. Né? Quando, na verdade, às vezes, a pessoa só respondeu. E você já coloca um sentimento ali que, de repente, a pessoa nem tem. Ah, escreveu de letra maiúscula, está brigando comigo. Ah, não, olha para mim que a pessoa escreveu. Aqui, ó. Então, tente olhar o que a pessoa escreveu sem o seu julgamento ali. Sem o que você acha, ou sem o que você imagina. Sinta e se conecte, ou seja, reconhece o teu sentimento também em relação àquilo que a pessoa escreveu. Né? E pergunta assim, o que eu estou sentindo? O que a pessoa pode estar sentindo? Né? E se expresse com clareza, ou seja, formule suas respostas com 4 passos da CNV. O que é os 4 passos da CNV? Antes de eu falar sobre os 4 passos, eu vou falar sobre o que é a CNV. Ela foi baseada no trabalho do Marshall Rosenberg, que é uma forma de se comunicar com empatia e autenticidade, mesmo nas situações difíceis. E os 4 passos são: observe sem julgamento. Exemplo, notei que você não participou da aula ontem. Por exemplo, uma professora, tá? Sentimento, fiquei preocupada com você, ou seja, diga para a pessoa como você se sentiu. O 3º passo é a necessidade, ou seja, o que você precisa? Perguntar à pessoa. Acredito que você possa estar passando por algo. E o 4º é o pedido. O que você gostaria que acontecesse? Podemos conversar um pouco? Estou aqui para te apoiar. Então, é isso. Quando a comunicação não violenta é quando você se comunica de forma que você estabeleça uma conexão com a outra pessoa sem os seus julgamentos em relação àquilo que está acontecendo. Tá? E aí, frases de ouro, né? Que tem, claro, o conceito da comunicação não violenta embutido. Você pode me explicar um pouco mais? Quero ter certeza que eu entendi. Eu escutei o que você disse e estou aqui para construirmos uma solução em conjunto. Eu posso pensar um pouco e te responder com calma? Isso é ótimo para quando você quer brigar com alguém, você falar, não, peraí, deixa eu pensar, será que eu tenho necessidade de brigar? Será que realmente eu preciso responder essa pessoa dessa forma?
Será que isso está alinhado com o que eu quero que a pessoa entenda? Será que isso está alinhado com os meus valores? Será que quem está respondendo sou eu ou sou eu com raiva? E outra coisa que eu acho que é importante também, outra fase que é importante. O que você está sentindo faz sentido. Obrigado por compartilhar. Então, é realmente você olhar para essa comunicação no intuito de entender aonde você pode chegar com essa pessoa, de forma que as duas pessoas saiam ganhando nesse processo. Aí não querer simplesmente ganhar uma discussão e sair as duas pessoas sem terem chegado a um determinado acordo. É muito olhando mesmo, se você pensar nessa questão de negociação de empresa, onde as duas pessoas ali precisam sair ganhando e onde você tem que ter respeito nessa relação. E no caso da comunicação não violenta, é você ter empatia com o outro, né? A gente não sabe o que o outro está passando. Às vezes a pessoa te dá uma resposta atravessada porque passou por alguma situação difícil, e você, naquele momento, nem ela mesma conseguiu perceber que estava fazendo isso. Então, é super importante a gente, mais uma vez, sair desse sistema automático para estabelecer melhores relações. E aí, eu queria fazer pedido aqui para vocês, né? Se vocês quiserem colocar no chat, pode colocar, mas nesse momento eu acho que é vocês com vocês mesmo. E aí eu queria propor uma reflexão de 1 minuto. Vocês podem fazer essa reflexão mais aprofundada depois, mas eu queria muito que vocês pensassem assim: fechem os olhos, né? E pensem por um instante assim, só ouçam a minha voz. Imagine uma versão sua que acredita de verdade no próprio valor. Pense como ela anda, como ela fala, que decisões que ela toma, como ela reage quando duvidam dela, como que ela se cuida. Eu queria mesmo que vocês fizessem esse exercício de pensar. Fecha o olho e pensa, como seria essa pessoa? Eu vou dar 1 minuto para vocês pensarem, porque eu acho que é super importante a gente fazer essas reflexões ao longo da nossa aula aqui, né, da nossa mentoria, para a gente poder dar uma ligada também no nosso cérebro e refletir sobre tudo que a gente falou. Vou dar 1 minutinho aí para vocês. Anotem aí para depois, se quiserem, fazer uma reflexão mais aprofundada. Mas eu acho que é super importante a gente fazer esse desenho, assim. A gente construir mesmo essa pessoa. A gente, quando faz, às vezes, alguns projetos, a gente constrói o que a gente chama de persona, né? Como que essa pessoa seria? Como é que ela anda? Como é que ela fala? Como é que ela reage? Eu queria muito que vocês pensassem sobre isso. Mas eu também quero fazer uma provocação agora de dizer o seguinte: essa mulher que vocês pensaram aí, ela já existe. Ela é você. E tudo que precisa para que ela seja cada vez melhor, ou cada vez mais potente, está aí dentro de vocês, pronto para florescer. Para florescer. Ó, cara, aqui. O que eu trago aqui, o que eu trouxe aqui para vocês, são ferramentas, são perguntas, são dicas, mas são só formas de lembrar quem vocês são e ajudar a lapidar ainda mais essa potência que vocês têm, que é só de vocês. E o mais bonito é que vocês já deram o primeiro passo. Estar aqui na jornada hoje já é o primeiro passo. Ou melhor, estar na jornada desde que vocês fizeram a inscrição já é um passo para vocês dizendo assim: eu mereço mais, e mereço mesmo, e merecem mesmo. Tá? Vocês têm todas as ferramentas dentro de vocês para que vocês possam ser aquela mulher que vocês pensaram. Vocês já são. Porque, com certeza, né? Tudo que eu já escuto, as histórias de vocês são incríveis. Ser mulher já é incrível, né, gente? Então, que a gente possa cada vez mais
olhar para a gente, olhar para tudo que a gente tem de qualidade, para que a gente possa olhar do jeito que a gente merece. E aí, a gente falou muito sobre autoliderança, porque a autoliderança é o que sustenta a gente de pé, né? É o que faz com que a gente, de fato, olhe para a gente, entenda como nós somos e que faça com que a gente potencialize as nossas qualidades, as nossas forças. Mas, assim, a gente que é mulher sabe que não é só a gente que se sustenta. Nenhuma mulher precisa ser forte o tempo todo. O poder real está em saber quando é a hora de seguir só e quando é a hora de se apoiar. Até aqui, a gente falou sobre olhar para dentro, sobre reconhecer nossas forças, sobre acolher as nossas emoções, sobre como a gente se responsabiliza pela nossa jornada, confiando na gente mesma e liderando com autenticidade. Mas existe algo tão essencial quanto caminhar sozinho, que é saber que você não precisa caminhar sozinho o tempo todo. E aí eu trago, mais uma vez, para o olhar do coletivo, né? Que a gente até coloquei aqui, que é da força interior à força coletiva, que são as conexões que sustentam os sonhos. É super legal a gente falar isso, porque a gente que é mulher, a gente tem a tendência a achar que a gente é a resolvedora de todos os problemas do universo. De que a gente tem que se bastar sozinha, de que a gente tem que equilibrar todos os nossos pratos, mas tão fundamental quanto a gente ter noção da nossa própria força é a gente saber que a gente não está sozinho. E esse curso, e esse momento que a gente está vivendo, e as relações que a gente constrói, elas são conexões que devem e precisam se conectar e sustentar os nossos sonhos. E vocês agora, vou falar um pouco mais lá na frente, estão diante de uma rede enorme de mulheres que estão aqui para se apoiar e de mulheres que estão aqui para olhar umas para as outras. E aí, falando um pouco sobre alianças e redes de apoio, né, que são as forças que nos sustentam, especialmente nós que somos mulheres, a gente tem que falar do conceito de aliança. A aliança é quando duas pessoas olham na mesma direção e decidem caminhar juntas, mesmo que em ritmos diferentes. É um vínculo de apoio, confiança e construção mútua, em que cada parte se compromete não só com o seu próprio crescimento, mas com o crescimento da outra pessoa que está próxima a ela também e que está ali em aliança com ela. Quando a gente fala de rede de apoio, que eu acho que é um outro conceito importante também, é que ele é um ecossistema de cuidado e força coletiva. Ele é uma atitude. Quando você está numa rede, é uma atitude. É saber que você pode contar com alguém e esse alguém também ser alguém para uma outra pessoa. Uma grande rede de apoio, ela não se constrói com grandes gestos. Ela nasce de pequenos compromissos, de presença, de escuta e de solidariedade no dia a dia. Nós, hoje, fazemos parte de uma grande rede, que é a rede do Instituto. Cada uma de nós tem um grupo do seu estado, da sua educadora. É um grupo de mulheres que estão buscando os mesmos sonhos que a gente, enfrentando os mesmos desafios que a gente. Então, por que a gente não se apoia umas nas outras? A gente precisa se apoiar umas nas outras, porque, como eu disse, a gente não precisa caminhar sozinho. A gente não precisa carregar o piano sozinho o tempo todo. E quando a gente fala de rede de apoio, de aliança, eu não estou falando só da aliança que vocês têm enquanto aceleradas com as educadoras, entre vocês. Eu vou dar os exemplos aqui entre vocês, mas, assim, na minha vida, quem é a minha rede de apoio? Relacione, é um outro exercício que eu dou para vocês também. Relacione quem é a rede de apoio de vocês, com quem vocês podem contar, quem está ali, quem pode fazer tal tarefa, o que eu posso delegar a uma outra pessoa que não precisa ser eu a fazer. A gente fala muito isso quando a gente dá treinamento de liderança para a equipe, mas o que eu, enquanto minha vida pessoal também, posso tirar um ou dois pratinhos desses pratos todos que eu acho que eu preciso equilibrar e que eu não preciso? Quem é a minha rede de apoio? Quem está comigo? Quem está olhando para o mesmo objetivo que eu? Quais são os pequenos gestos que eu posso fazer para fortalecer essa rede de apoio? Tá? Isso é super importante. E aí,
eu vou falar para vocês sobre 3 tipos de aliança que vão se sustentar vocês na jornada. E aí, como eu estou falando da jornada, eu trouxe exemplos da jornada. E aí, com vocês mesmos. Acho que a frase não é um mantra, tá? Mas uma frase que vocês têm que colocar na cabeça quando vocês estão falando de aliança pessoal é: eu sou a minha principal parceira, não a minha crítica. A gente precisa aprender a valorizar as nossas qualidades. E aí, o que é isso? Cuidar da nossa própria energia para cuidar do outro, mais uma vez aqui, a mascarazinha do avião. Se apoiar no lugar de se cobrar. Eu falo a gente, porque a mulher especialmente, tem uma autocobrança enorme, tudo dela tem que ser perfeito, tudo dela tem que ser do jeito certo, e não cobra a mesma coisa do outro. E lembrar, você não precisa fazer tudo sozinho. Basta caminhar em verdade, mais uma vez, com intenção. Entre vocês, e aí eu falo entre vocês mesmo aceleradas, entre vocês que estão começando e que vão caminhar juntos nessa jornada, eu não vou competir com vocês, nós vamos crescer juntos. Vocês estão aqui para se apoiar, para crescerem, para uma valorizar o trabalho da outra. Botou o link lá, vai lá e curte. Eu vi lá no grupo que eu estou lá do Rio, lá da Fernanda. Vamos lá, ó, eu venho de Chelé, eu faço isso, vamos apoiar, vamos comprar uma das outras, vamos divulgar o trabalho uma das outras. Vocês têm uma rede enorme e muito potente. Nunca se esqueçam disso. Compartilhe lições, ferramentas e boas práticas. Eu tenho um negócio. Eu também tenho um negócio. Como é que você fez isso? Como é que você faz aquilo? Eu vendo bolo. Eu também vendo bolo. Qual é o bolo que faz sucesso? Me dá a receita. Vamos trocar a receita. Eu sou de Brasília, você é de Salvador. Mesmo que você seja do Rio, é da Vila da Penha ou até lá de Niterói. Troquem muito, porque vocês têm, vou falar isso o tempo todo que vocês chamam. Vocês têm uma rede muito potente. Se apropriem dessas potências. Compartilhem, divulguem-se, promovam o Instituto, promovam vocês, promovam o seu trabalho, valorize os pequenos empreendedores, sabe? É um networking fundamental que vocês têm também. Compartilhe até os erros, eu fiz isso, não deu certo, não vai por esse caminho, vai por esse. É fundamental esse apoio. Se permitam ser vulneráveis. Eu estou com uma dificuldade, chega para uma outra colega e fala, olha, está dando ruim para mim aqui, você pode me explicar? Da mesma forma que com as educadoras, tá? As educadoras estão ali para te apoiar e depois eu vou falar um pouco sobre elas também. Celebre os avanços. Olha, hoje eu conquistei o meu, 100 mil seguidores, 10 mil seguidores, 1.000 seguidores. Coloca lá para a galera curtir. Isso reforça esse senso de grupo. Celebrem os avanços uma das outras. Nós não estamos aqui para competir. Nós estamos aqui para crescer. E, por último, com as educadoras e também com o Instituto. Eu confio nesse elo, não preciso caminhar sozinho. As educadoras estão aqui para apoiar vocês. Reconheça nelas uma rede de apoio e uma presença, não que controla, mas que fortalece, que pode dar um suporte a vocês. Eu também falei, e aí eu falo, porque eu também falei para elas, olha, vocês também têm que botar a máscara em vocês primeiro. Elas vão ouvir, elas vão acolher, se elas puderem resolver, elas vão resolver. Mas se elas não puderem resolver, elas vão ajudar vocês a pensar numa solução conjunta e que vocês possam olhar para vocês e buscar essas respostas. Fazer perguntas, pedir ajuda. Use esse vínculo como impulso, não como muleta. Confie, se abre e construa junto. Eu não quero botar alguma coisa que eu estou sentindo no grupo. Manda direto para a educadora, conversa com ela. Eu tenho uma acelerada, uma parceira que também tem o mesmo negócio que eu, que também tem o mesmo sentimento que eu. Vamos trocar. A gente super valoriza isso, tá? Aí eu falo a gente como se eu já fosse do Instituto, tá? Não sou, mas é como se eu fosse, então eu falo a gente. E aí, falando dessa questão de rede, eu queria que vocês fizessem uma reflexão agora. Eu estou pedindo muito essa questão de reflexão, porque eu acho que é sempre bom, à medida que a gente fala, a gente ter esse pensamento, né? A jornada, ela é feita a várias mãos entrelaçadas. Todas nós
não fazemos parte dessa jornada, todas nós construímos essa jornada. E aí, o que você colocaria nessa rede para torná-la mais forte? Exemplo, escuta sem julgamento, incentivo para alguém quando alguém quer pensar em desistir, eu ofereço uma ideia nova, eu ofereço o meu acolhimento, eu ofereço a minha experiência e tal coisa. Então, eu queria mesmo que vocês colocassem no chat o que vocês podem oferecer para essa rede que está sendo construída desde que vocês entraram aqui no Instituto, desde que vocês começaram essa jornada. Tá? Queria que vocês colocassem isso. Vou olhar aqui o chat. Pelo coisa que é mais fácil, tá? Fala, Tati. Não sei se você consegue, por causa do microfone. Pode colocar no chat? Bárbara, eu vou pedir primeiro para elas colocarem no chat, depois eu vou abrir o microfone e eu vou parar de gravar quando a gente abrir o microfone, tá? Tá bom. Para ficar mais... Eu já estou acabando aqui, aí a gente abre para conversar. Isso aí. Olha que legal, gente. Ofereço escuta, força, criatividade, apoio. Ofereço meu conhecimento, escuta, apoio, acolhimento, escutativa, empatia. Planilhas para organizar o orçamento. Gente, Kelly, vou falar com você agora. Planilha para organizar o orçamento, a gente precisa sempre. Escuta sem julgamentos, apoio, ombro amigo. Gente, olha que lindo. Olha isso. É maravilhoso. Para vocês verem que o potencial que a gente tem. E aí, eu queria que vocês olhassem agora no chat, vocês mesmos olhassem no chat, e vissem o potencial que a gente tem. Olha a força que existe nesse grupo. Essa rede que começou com as educadonas, agora ela está se ampliando. E passa a ser de vocês também, de vocês todas. Porque quando uma mulher se fortalece, ela sustenta outras ao seu redor. Uma rede forte, ela não é feita de mulheres perfeitas. Ela é feita de mulheres reais, com histórias, dúvidas, coragem e vontade de seguir em frente. E é isso que a gente está criando aqui. É isso que o Instituto está criando. Não é só uma turma de aceleradas, mas uma rede, uma aliança de apoio mútuo, como se fosse uma coxa de retalhos. Até botei a figura aí. Só que ela é feita de escuta, de presença e de intenção. Uma rede que acolhe, que aquece, que impulsiona e que resiste. A beleza não está em sermos iguais, mas em como as nossas diferenças se costuram para formar algo maior. Algo que fortalece cada uma e transforma todas nós. Mas toda rede, ela só se sustenta quando cada mulher que está nela também escolhe se sustentar. E aí a gente volta para a questão da autoliderança. E aí eu quero terminar essa aula de hoje com a última reflexão para vocês. Aí um passo de dentro para fora. Um compromisso com vocês mesmos. Eu quero fazer um convite pessoal. Porque a jornada é de vocês. E ela está começando, ela já começou, né, quando vocês ingressaram no programa ou na jornada, mas ela é de vocês e ela está começando também agora. Então, eu queria que vocês, se vocês pudessem escolher um compromisso pessoal, e aí escrevam no chat se ficarem à vontade, mas se não ficarem também, podem guardar isso com vocês. Eu queria que vocês escrevessem um compromisso pessoal que vocês vão levar para essa jornada. Qual seria esse compromisso? Assim, depois de tudo que a gente conversou hoje, depois de tudo que vocês ouviram, de tudo que vocês já viram na plataforma, de tudo que vocês já participaram no encontro naquele primeiro encontro presencial, eu queria que vocês colocassem qual compromisso eu vou levar comigo mesmo. E aí, olha para aquele propósito que vocês fizeram lá no início, há 1 hora atrás, quando a gente começou a nossa conversa, e pensem no compromisso que vocês vão levar de hoje até o último dia da jornada. Vou ficar olhando aqui o chat, tá? Quem quiser, ou quem se sentir à vontade, pode compartilhar. Mas, também, gente, por favor,
Já me priorizar, maravilhoso. Finalizar, colocar em prática todo o aprendizado. Isso aí. Raquel levantou a mão, Ju. Ser determinada, comprometimento, avançar até o fim. Levarei o compromisso de tornar-se dona de mim. Que lindo. Aprender a colocar a máscara em mim primeiro, por favor. Isso é um aprendizado para a vida. Aprender e ensinar, cuidar da minha saúde, gente, cuidar da saúde é fundamental. Passei uns perrenguinhos aí que, ó, tive que cuidar. A gente tem que olhar para a gente, né? Como eu falei, se a gente não estiver de pé, nada vai ficar. Né? Não, tranquilo, Raquel. Persistir, equilibrar a emoção, emocional. Opa, isso também é difícil, mas dá certo. Criar a realidade que eu desejo em mim, ó. Ó, já é um mantra para você, hein? Morga mesmo, filho, que legal. Me priorizar em primeiro lugar, persistir, aprender, seguir em frente. Isso aí, gente. Que maravilhoso. Guardem todas essas reflexões, guardem, anotem, escrevam no caderninho, ou escrevam aqui, ó, na mente. Eu sempre escrevo tudo no caderninho, porque eu gosto de escrever, que eu acho que eu tenho a sensação de que eu escrevendo estou absorvendo mais, né? Mas guardem, porque foco no propósito e foco no compromisso pessoal. E aí, para finalizar, eu vou até finalizar depois, porque depois eu vou fazer uma proposta aí, vejo com a Ju em que momento a gente vai fazer isso, que foi até uma sugestão da Flávia, mas eu queria finalizar a minha aula de hoje dando uma mensagem para vocês. Assim. E é uma mensagem que está muito relacionada mesmo à coragem. Então, a vocês, mulheres, que ousaram dar o primeiro passo, mesmo com medo, dúvida ou cansaço, que carregam histórias, sonhos e cicatrizes e ainda assim escolhem caminhar com coragem, que estão prestes a descobrir uma força que vocês talvez nem soubessem que tinham. Que essa jornada seja um reencontro com a essência de vocês, um despertar da sua potência, um lembrete de que ser dona de si não é sobre controlar tudo, mas sobre como seguir com verdade, amor e propósito. A jornada começou no momento em que vocês disseram sim para vocês mesmos, e vocês não estão sozinhos. Então, minha proposta para fechar aqui é: vamos juntas, estamos sempre aqui, nós, né, e a equipe do Instituto, e aí eu falo nós, educadoras, e eu também estou à disposição de vocês para conversar, para trocar mais ideias, mas estamos juntas e eu agradeço mais uma vez o Instituto pela disponibilidade, por ter me convidado, e eu sempre vou estar aqui, se vocês precisarem, estou abertas aí para a gente conversar. Vou interromper aqui o compartilhamento, que eu acho que eu vejo todo mundo melhor. Aí. Posso, Bárbara? Me passa o bastão de novo? Sim. Meninas, eu já vou parar de filmar para vocês terem o direito aí a fazer algumas perguntas no momento mais íntimo daí, né? Para não ficar depois o rostinho de vocês ali no YouTube. Então, a aula da Bárbara vai ficar gravada. O que eu queria falar para vocês é que, olha só, a Bárbara, maravilhosa, ela deu o treinamento para as nossas educadonas. Então, ela entrou como nossa mentora das educadonas. Depois a gente convidou ela, eu fiquei apaixonada pelo conteúdo dela. E a gente convidou ela para ser uma das nossas aceleradas. Então, a gente é isso, né, Bárbara? A gente é professora, a gente é aluna, a gente é de tudo um pouco. A gente está sempre aí disposta a aprender cada vez mais. E a Bárbara trouxe algumas coisas que eu queria pontuar para vocês, e não é julgamento, é só para a gente realmente se dar conta de algumas coisas e tornar consciente, que foi o que ela falou. Ela falou muito sobre autoconhecimento, sobre autenticidade, e uma coisa que eu anotei aqui, que ela falou sobre autorresponsabilidade. E na hora que ela falou sobre autorresponsabilidade, e eu estava falando ali sobre gurias, anotem as mensagens-chave, porque isso vai contar presença para vocês depois. E alguém aqui no grupo colocou, alguém anota para mim? Então, olha só, essa aula vai ficar disponível por 15 dias. Então, quem não conseguiu anotar, estava no trânsito, estava no ônibus, a gente viu, a gente entende que tem esse momento ali que a gente está em trânsito e não está conseguindo sentar para anotar como todo mundo. Mas vocês têm a possibilidade de assistir essa aula de novo, pegar essas mensagens-chave
e mandar para sua educadora. É isso que, essa forma que a gente vai conseguir controlar, porque pensa aí, são 162 mulheres que estão agora nos assistindo, mas teve umas que entraram, umas que saíram. Tá? Então, essa é uma possibilidade. A gente vai jogar no YouTube essa aula até, hoje é quarta-feira, então até sexta-feira o nosso TI vai estar jogando no YouTube. Essa aula fica por 15 dias disponível lá para vocês assistirem, né? Quem não assistiu, assistir. E para quem não pegou essa mensagem-chave aí, não anotou, anota e passa no privado para sua educadora. Porque o que acontece também? As suas educadoras, às vezes, não conhecem o rostinho de vocês, né? Não decorou a turma de todo mundo. Então, às vezes, também tem um nome aí de loja. Então, elas não sabem que essa loja aí são vocês. Então, para elas terem esse controle de presença, vocês anotem essa mensagem lá e mandem no privado para a sua educadora da sua turma. Tá bom? Eu fiquei aqui gravando e postando o tempo inteiro, Bárbara, então tu vai ver aí algumas postagens com com o meu perfil. Façam isso também, tá, gurias? E eu vou parar de gravar agora para a gente ter um momento mais intimista aqui da turma e vocês poderem fazer uma troca aí com a Bárbara. Fica aí, parei de gravar. Oi, Ju. Oi. A gente